Filipenses 4, versículo 7 apenas para a nossa meditação nessa manhã. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Enfim, chegou 2020, né? E se você acha que 2020 vai ser mais fácil que 2019, se você for uma pessoa de muita fé, espero que seja. Mas todos os problemas, todas as dificuldades que nós tivemos no ano passado, nós teremos esse ano. E aqui não quero ser profeta de agouro. Mas a gente começa o novo ano cheio de planos, cheio de metas. Né? Não sei vocês, mas em casa tem também esse hábito de fazer a faxina de começo de ano, de pôr em ordem as coisas, de olhar as gavetas, separar as contas que pagou do ano passado, guardar um lugar diferente, ver como é que foi o ano, em todos os aspectos. Se você não tem, vale a pena. Mas o fato é, por que 2019 não vai ser diferente de 2020? Não quer dizer que vá, mas pode ser que ele seja. Se você continuar a mesma pessoa, nada de diferente vai acontecer. Mesma atitude, mesmos resultados. Então, sempre que a gente começa o ano, né, a gente começa desejando coisas boas. E dessas várias coisas que a gente deseja, 3 delas são as principais. É o que você vê na TV, é o que você fala para os seus amigos, é o que você manda no zap, né? Que é, você deseja paz, amor e saúde. Meu, se tiver essas 3 coisas, o resto a gente corre atrás, não é bem isso que a gente pensa? E é sobre isso um pouquinho que a gente vai falar nos próximos domingos. E hoje a gente vai falar então sobre paz. Que paz é essa? Será que é a paz que o mundo diz que tem que ser? Que paz é essa? E como essa paz, ela realmente pode estar inserida no nosso dia a dia, na nossa nova rotina e na nova pessoa que a gente deseja ser. Porque se nós não formos uma nova pessoa, o ano novo não vai ser nada de novo. Então, para a gente entender corretamente o que o apóstolo Paulo diz aí, a paz de Deus que excede todo entendimento, a gente precisa considerar algumas coisas no contexto em que essa frase aparece. Né? No capítulo 4 aí da Epístola aos Filipenses, a gente vê que do versículo 1 até o 9, se você prestar atenção aí, Paulo está dizendo aos cristãos para permanecerem firmes no Evangelho, para se regozijarem, se alegrarem, né? Ele fala, alegrem-se no Senhor, sendo como? Moderados, de modo que a amabilidade e o amor de vocês sejam conhecidos por todos em todo lugar. Ele fala também sobre o problema da ansiedade. E ele aconselha os irmãos a não andarem ansiosos por coisa alguma. Lembra do pai do Mateus, reverendo Rodolfo, trouxe essa palavra para a gente quando ele esteve aqui, falou sobre isso. Particularmente guardei bastante o que ele disse. E ele vai falar que a palavra, ele reforçou, né, o que a palavra diz, que não adianta a gente andar ansioso. O que a gente precisa fazer? Tornar diante de Deus conhecida todas as nossas ansiedades, toda a nossa súplica, e isso com ações de graças, com alegria, agradecendo o tempo todo, porque só Deus é o único capaz de conhecer, então, através disso, a verdadeira paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, que guarda a nossa mente. E esse é o segredo, então, de uma vida bem-aventurada, de uma vida feliz. Tá, que ótimo, é o segredo, mas como eu coloco esse segredo em ação? Né? O apóstolo ele termina então o capítulo 4 falando do dever do cristão. Ele vai falar que os remidos ou os convertidos devem pensar e o que eles devem praticar. E ainda aponta para o fato de que quando aquilo é excelente ou digno de louvor, é isso que deve dominar os nossos pensamentos, é isso que tem que pôr em prática.
e que a recompensa que a gente vai ter quando fizer tudo isso não pode ser outra senão a presença do Deus da paz. Aí, agora a gente entendendo um pouquinho desse contexto, a gente consegue pensar em como operacionalizar, ou seja, como colocar essa paz realmente para funcionar. Agora que a gente entende um pouquinho esse versículo, a gente pode meditar então no significado dessa paz. Que paz é essa que excede todo entendimento? Porque eu tenho certeza que você quer essa paz. Porque tudo, às vezes, não está bem. Às vezes as circunstâncias não vão ser as melhores. Mas se a gente estiver ansioso, se a gente estiver preocupado, as coisas, você não está em paz. Então, ela vai falar aqui, essa paz que excede todo entendimento, então é a paz de Deus. E paz é um dos atributos de Deus. Lembra dessas aulinhas básicas lá no começo da fé? Que atributos de Deus são coisas que Deus é, e que alguns atributos é só Ele que tem, e a gente, por mais que a gente busque, a gente não vai ter. Por exemplo, a onisciência. Deus sabe de todas as coisas o tempo todo, a gente não consegue, a gente é limitado. Que é chamado de atributo intransferível. Só que tem alguns atributos de Deus chamados de transferíveis, e tem até outros termos teológicos, mas eu acho esse o melhor, que é aquele que Ele é e que Ele transfere para nós. Ou seja, a paz é um atributo então transferível, um atributo comunicável, que Ele compartilha de bom grado com seus filhos. Não porque a gente merece, por nós mesmos, mas porque Ele concede como dádiva, como um dom, como um presente, por causa da obra redentora de Cristo. Ou seja, se hoje a gente tem paz, a gente tem a paz de Deus, é porque Cristo a mereceu no nosso lugar. Ele tomou as nossas dores, tomou os nossos pecados, nos reconciliou com Deus. Não é por acaso que praticamente todas as cartas de Paulo, se você prestar atenção, ele sempre apresenta essa paz intimamente ligada à graça. Ele sempre começa: a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam os irmãos, né? Então, onde tá, ele vai mandar a carta, ele sempre fala isso: a graça e a paz. Isso significa que a graça de Deus é o fundamento dessa paz. Ou seja, sem a graça não tem como ter paz. Essa paz, ela ocorre na Bíblia toda. Talvez você tenha lembrado de outros versículos que tenham aí paz. Só no Antigo Testamento ela ocorre 250 vezes. Agora, só de curiosidade mesmo, em 231 versículos diferentes, através da palavra Shalom, que você já deve ter ouvido. No Novo Testamento ela aparece 91 vezes, 24 delas no Evangelho, através da palavra Eirene. Tanto uma quanto outra palavra tem o mesmo significado, só muda a língua. Então, como elas são sinônimos, tanto em grego ou em hebraico, a gente parte do pressuposto então que todas as vezes que Deus menciona a paz, é a mesma paz que Ele está falando. Algumas vezes é paz relacionada a batalhas? Sim. Mas na maioria das vezes não é essa paz que a Bíblia nos diz. Ela não está falando da paz que significa ausência de guerra. Não é essa paz. Que paz é essa então, Gisele? Porque você está falando de paz, eu imagino que paz é quando eu estou de bem com todo mundo. Eu não estou brigando com a minha mulher, não estou brigando com o meu filho, não estou brigando com o meu colega de serviço, com o meu irmão. Se não é essa paz que Deus está falando, que paz é essa? A gente consegue entender essa paz que Deus quer nos dizer se a gente olhar a raiz do verbo paz no original. Por exemplo, do hebraico, que é shalom, que é o verbo shalem. E sabe o que quer dizer no original? Inteireza, integridade, harmonia, realização. Não é ausência de guerra. A paz, ela contém
contempla toda a ideia de relacionamento, sim. De relacionamento que não são abalados entre outras pessoas. De sucesso de cada empreita que a gente faz. Mas ela não é só isso. Ela diz respeito à inteireza, à integridade de conduta, à integridade de rotina, e ela deve ser uma das marcas genuínas do cristão. E se você lembrar muito bem, a paz é uma virtude do fruto do Espírito. Lembra? Em Gálatas 5:22, que a paz está lá junto. Então, essa paz que excede todo entendimento, então essa paz verdadeira que tem essa raiz aí na inteireza, ela é um dom de Deus. Ela reflete o amor do próprio Deus. Um comentarista do Novo Testamento chamado William Hendrickson, ele diz que essa paz é o sorriso de Deus refletido na alma do cristão. É a bonança depois da tempestade do Calvário. A firme convicção de que Deus não poupou nem mesmo o próprio Filho, antes o entregou por nós, certamente, para livremente nos dar todas as coisas. Então, com relação à expressão aqui, excede todo o entendimento, alguns interpretam ela como um significado como se fosse uma paz divina, que faz por nós muito mais do que os nossos planos, do que os nossos projetos, um dia jamais poderão fazer. Ou seja, nesse sentido, é uma paz que supera o nosso entendimento. É claro que isso é verdade, mas não é só isso. A interpretação desse texto não é só isso. Quando o apóstolo Paulo diz que a paz que excede todo entendimento, ele está dizendo que a paz de Deus é insondável. Não dá para a gente medir. Por isso que ela supera tudo que a gente possa entender. Pensa assim na sua mente, qual é a tua ideia de paz? É mais que isso. Supera isso. Assim como o amor de Cristo excede todo entendimento, lembra? De forma que é impossível para a gente, por natureza, compreender o seu amor, o seu comprimento, a sua altura, a sua profundidade, a paz de Deus também é. A paz de Deus também é. Então, imediatamente, após escrever sobre essa maravilhosa paz, Paulo ele declara que essa paz que excede todo entendimento é a responsável por guardar os sentimentos e os pensamentos daqueles que são remidos em Cristo Jesus. E o termo usado por Paulo aqui, guardar, no original, é um termo militar. Quem já fez tiro de guerra sabe como é que funciona. Você não pode dormir à noite se você estiver de guarda, pode? Tem que guardar o posto. Ninguém pode entrar lá. Então, esse guardar que o apóstolo diz aqui é um termo militar. Ele está dizendo assim, fazendo essa referência a guardar no caso de uma cidade, de uma invasão inimiga. Ou mesmo de impedir a fuga de algum habitante, de algum prisioneiro da cidade que está sitiada. Ou seja, é manter preservado. Com isso, ele diz para a gente que a paz de Deus, que excede todo entendimento, por mais que seja insondável, que a gente não consiga mensurar, ela monta a guarda, a porta do nosso coração e da nossa mente. Paulo aqui ele usa essa terminologia grega de dicotomia, ou seja, de separar a mente e o coração, porque fazia parte da realidade do povo que ele estava escrevendo, assim como faz parte da nossa realidade hoje em dia. A gente separa isso, né? A mente como o campo das ideias, a nossa inteligência, e o coração como o campo das emoções, dos nossos sentimentos. O fato é que ele quer dizer que não importa se é um ou outro, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Ou seja, tudo que nós somos. Então, essa paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai impedir as aflições e que as angústias abalem.
os nossos sentimentos abalem o nosso coração, bem como os pensamentos indignos e até aquela perigosa ansiedade que ele já mencionou antes. No entanto, a paz que excede todo entendimento não nos protege apenas das ameaças externas, antes fosse, mas também dos conflitos internos. É por isso que Paulo ele termina com a expressão em Cristo Jesus. Ou seja, essa paz nos livra de nós mesmos. Como eu comentei a semana passada, às vezes o maior inimigo somos nós mesmos. Nós começamos a criar na nossa mente tantas coisas que não são verdades. O fato é que a paz de Deus vem mostrar pra gente que não importa o que aconteça fora, não importa o que aconteça dentro de nós, Ele é Deus. Ele é soberano. Ele está cuidando de nós. O nosso velho eu deve estar acorrentado dentro de um coração sitiado pela paz de Deus. Nós precisamos estar centrados nessa paz. Essa verdade nos faz lembrar o que escreveu o profeta Isaías, que ele diz que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo coração é firme. Esse coração firme confia no Senhor. O coração é corrupto. Por isso que a paz de Deus, que excede todo entendimento, é que guarda o nosso coração. E não o contrário. Não é o nosso coração que guarda a paz de Deus. Não é a nossa mente que guarda a paz de Deus. É a paz de Deus que guarda o nosso coração, a nossa vida, quem nós somos. Então esse coração firme no Senhor não deve ser entendido como mérito humano, mas como uma ação do próprio Deus, que põe o seu temor na gente, no coração, na mente, para que a gente não se afaste dele. Enfim, a paz que excede todo entendimento não é a ausência de problema, não é a ausência de guerra, não é a ausência de aflição e dificuldade. Nesse sentido, 2020 não vai ser diferente de 2019. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, é a garantia de que Deus está no controle de todas as coisas. E que por mais que tudo pareça difícil, exaustivo, cansativo, ela nos traz a lembrança que existe uma promessa de um dia vindouro, em que Deus esmagará todo o inimigo debaixo dos seus pés. E nós não podemos nos esquecer disso. É essa paz que precisa guardar a nossa mente, o nosso coração durante todo esse ano. Tem um teólogo que eu gosto muito, que é o Moltmann, e ele diz que a paz não é meramente a ausência de guerra, é também a superação da injustiça e da opressão. Em termos positivos, é a vida que é abençoada, afirmada, amada e bem-sucedida. É vida com shalom, é vida com Deus, é vida com paz. A paz para nós não é um sentimento, é uma pessoa. A paz é Jesus Cristo. É essa paz que realmente nos faz entender e ver as ações de Deus no nosso meio. A gente precisa de paz, porque sem paz a gente perde a faculdade de perceber as bênçãos que Deus nos dá. Então eu queria desejar para você paz, muita paz. A shalom do Senhor em 2020, muita graça e muita paz no seu ano. Que não seja um sentimento, mas que seja sempre uma lembrança viva de quem Cristo é. Que Ele se encarnou e se fez pessoa como nós. E que toda vez que você desejar a paz para alguém, seja essa paz. O shalom de Deus. O shalom que realmente nos mostra que a gente pode ser realmente inteiro, íntegro. Porque Deus é inteiro, íntegro, e Ele nos dá a paz dEle, que excede todo entendimento. A paz no meio das dificuldades. A paz quando as circunstâncias não vão bem. Mas aquela certeza lá no fundo de que aquilo vai passar. Que você se agarra à esperança de Jesus Cristo.
por mais difícil, por mais negra que sejam as tempestades, por mais seco que sejam os desertos que 2020 talvez traga, talvez sim, talvez não. Eu espero de coração que não. Que seja, você pode chegar no final e falar, foi um ano bom. Porque tem ano na vida da gente que a gente fala, nossa, eu sobrevivi ao ano que passou. Eu espero que 2020 seja um ano de muito shalom para você. Que seja sim um sentimento, mas que não seja só um sentimento. Que seja certeza, que seja convicção, que agora quando você vai aí realmente olhar para frente e pensar no seu ano, nos seus planos, nas metas, nas listas, nas coisas novas que a vida está te apresentando, no novo trabalho, nas novas dificuldades que vão se apresentar, porque vão, que realmente você lembre que Cristo é a verdadeira paz e que Ele nos dá paz em meio às dificuldades. Ele é a nossa paz. Ele mesmo disse isso em João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Então essa paz ela é um presente. O que você faz quando você ganha um presente que você gosta muito? Além da alegria do momento, você usa. Se for para comer, você come de gosto. Deus está te dando paz. Abraça essa paz, usa essa paz, faça dela realmente algo presente na sua vida o tempo todo. Não se aflijam, não tenham medo. O Deus da paz nos dá paz para passar por toda e qualquer situação. Shalom, shalom em 2020 para todos nós. Amém?